as relações humanas mudam e todas as áreas se transformam a partir dessas relações humanas que sofrem essa metamorfose a partir desse momento. Então, voltaremos a um novo normal e por isso a gente precisa começar a pensar os espaços de uma forma um pouco diferente, eu diria, porque a arquitetura sempre teve uma preocupação em um cuidado com o conforto ambiental, com a saúde das cidades e com a saúde das pessoas, né, que é para isso que a gente faz a arquitetura, para cuidar das pessoas. Então, hoje, a gente está aqui para falar um pouco sobre arquitetura em tempos de pandemia, da academia ao mercado de trabalho, e esse link tem sido cada vez mais importante fazer com que as nossas produções científicas, com que a gente estude, tenha conexão com o mercado de trabalho, mas também que estruturem uma nova base de pensar as nossas ciências, a nossa arquitetura. Então, esse eu acho que é um momento bem legal, e por isso as nossas convidadas aqui hoje, né, professora Sandra Albino, arquiteta Rani de Moraes, e a nossa querida aluna Tuane Tibúrcio. Então, nós vamos ter esse momento para falar um pouquinho sobre essa arquitetura. Eu vou fazer só um contexto, então, nunca se falou tanto em arquitetura quanto a gente está falando agora. Se você abrir todas as pessoas, é a primeira vez que a gente está falando sobre a nossa casa, é a primeira vez que a gente está falando sobre os nossos espaços públicos, é a primeira vez que a gente está falando sobre os espaços privados de uso coletivo, como supermercado, como shoppings, de uma maneira diferente, né? A primeira vez que a gente fala de maneira diferente. Como esses espaços, eles são importantes. A gente está sentindo como esses espaços são importantes. Né? A gente já estudava sobre a habitação, mas como esse espaço tem ganhado proporções diferentes, porque agora, se antes a gente ficava um períodozinho da noite, o início da manhã em casa e o resto do dia era no trabalho, agora nós ficamos em casa. Então, a casa tem outro significado, virou trabalho, virou lazer, virou esporte, virou família, virou tudo que a gente desenvolvia no espaço público e em outros espaços de trabalho, nós estamos desenvolvendo na nossa casa. Então, isso chama a atenção muito forte para o trabalho do arquiteto e urbanista. Né? Outro campo também que tem crescido é a gente pensar nos nossos espaços públicos. Por exemplo, é muito mais saudável hoje a prática de exercício físico em praias, em praças, onde eu consigo ter uma troca de ventilação, onde eu consigo ter espaço entre uma pessoa e outra, porque o nosso país nosso mundo está crescendo em número de pessoas, e isso não vai reduzir, a gente só vai aumentar o número de pessoas que moram nesse mundo, e a gente vai ter que mudar muitas culturas. Então, esses espaços de uso coletivo, público, em locais abertos, vão ser cada vez mais necessários, e cada vez mais a gente vai ter que abrir espaços dentro da nossa cidade, encontrar espaços para que eles aconteçam e para que a gente consiga fazer esses encontros mais saudáveis. O terceiro ponto que a gente está vendo, e vendo bastante, é que a questão da salubridade dos espaços privados de uso coletivo. Então, como é que funciona a troca de ar do supermercado? Então, hoje, um dos pontos de contaminação é um dos serviços essenciais que a gente tem na nossa comunidade. Como é que funciona a troca de ar dentro de uma farmácia, dentro de um hospital? Isso tudo vai remeter a necessidades básicas para arquitetura e urbanismo. Isso tudo vai remeter em elementos para o nosso currículo, para nosso estudar e nosso fazer arquitetura. Então, essa ideia aqui é para que a gente passe essa provocação, porque a cidade em que isso tudo começou era uma cidade super tecnológica, né? Wuhan, na China, é uma cidade super tecnológica. Na China, de 20 anos para cá, ela tem se transformado significativamente. Ela tem sido um polo de produção científica, um polo de produção de tecnologia, e eles têm tido várias discussões, que a gente ainda está muito atrás deles, nesse sentido. E mesmo assim, eles tiveram um índice de contaminação muito alto. Então, o que é que a gente precisa pensar sobre essas cidades? Elas ficam super tecnológicas, elas ficam super inteligentes, mas será que elas são saudáveis?
será que as nossas cidades são saudáveis? Será que esse vírus não vem chamar atenção para isso? Se você pegar um livro de história da década de 70, de 1700 da década, 1700 e alguma coisa, você vai ler as mesmas discussões em outros contextos de saúde pública sobre a cidade, sobre a habitação. Então, eu acho que esse é um momento super legal da gente trazer um pouco da fala dessas pessoas que estão aqui para falar sobre habitação. Então, eu queria convidar Sandra para desculpa, Rani de Moraes para se apresentar e para falar um pouquinho com a gente. Oi, Rani. Rani. Rani, está fechado seu microfone. Abri. Oi, Camila, boa noite a todos e todas. Queria agradecer ao convite do UniRN para participar dessa live, né, dessa conversa online, né, que a gente às vezes vai usando os nomes em inglês e não tem um nome para esse formato, né, para a gente. É uma conversa, um bate-papo online. Camila, eu achei bem interessante a sua fala, porque faz algum tempo que eu me afastei das discussões sobre urbanismo, né? Apesar de ser um arquiteta e urbanista, porém eu trabalho, minha área é muito tecnológica, né? Principalmente na área de softwares para desenvolvimento de projetos, representação. E você foi falando aí sobre a questão da cidade, sobre a importância da gente discutir o urbanismo, e de repente às vezes a gente pensa que por mais que não é a nossa área, que eu não tenho que me preocupar com isso, porque não é a área que eu atuo, não é a área que eu gosto, né? E muitas vezes os estudantes de arquitetura também podem ter esse mesmo pensamento, de que não é a área que a gente atua e por isso a gente não vai estudar sobre ela e discutir. Então, eu acho que é importantíssimo essa discussão sobre os espaços públicos como um todo, e de repente também falar sobre a mudança do comportamento, do comportamento da sociedade de um modo geral, que vai mudar também a forma de se fazer arquitetura, né? Então, a gente está vendo aí a importância de se ter mais hospitais, né? E aí você vai procurar profissionais de arquitetura que sejam especialistas nessa área. Não são muitos, né? A saúde no Brasil, ela sempre foi muito negligenciada. E aí você vê agora uma demanda tão alta por leitos de hospitais, por ampliação, por fazer hospitais de campanha, porque simplesmente o nosso sistema de saúde não tem capacidade para atender uma situação como essa. E digo mais, não tem capacidade de atender nem mesmo a demanda que existia antes da pandemia. E agora a gente está vendo a importância de existir um sistema de saúde bem estruturado, né, com espaço, né, com muito espaço, com edificações de arquitetura hospitalar e com mais leitos, né, leitos de UTI, que o Brasil, ele está realmente, ele está com uma como é que eu posso dizer, a subconstrução, né, a gente não tem uma estrutura hospitalar para lidar nem mesmo com os problemas que já existem, de problemas de saúde em geral, né, a situação brasileira, ela sempre foi ruim, então, faltar leitos é uma coisa comum para a gente, né? Pelo menos para o sistema de saúde pública, isso é muito comum. E aí você vê que, diante disso, não existem tantos especialistas assim em arquitetura hospitalar. E a gente está vendo aí uma demanda surgindo de novos espaços hospitalares também. E como você falou, né? Reestudar os ambientes de circulação de ar climatizados, né? Reestudar esse tipo de ambientes, reestudar o ambiente da casa, né, do lar, como que o comportamento da sociedade vai interferir na arquitetura, inclusive na arquitetura de interiores, né, e eu acredito que é uma discussão muito válida, a gente vai realmente mudar muito após essa pandemia, estamos mudando durante a pandemia, e eu acredito que após ela a gente vai ter que repensar muita coisa mesmo. Deixa eu só reforçar, queria que você se apresentasse, quem você é e... Desculpa.
Certo. Bom, como eu falei, né, eu sou arquiteta e urbanista, eu me formei pela UFRN, tem 10 anos que eu estou formada, mas eu sempre me dediquei muito à parte de estudos de softwares, né, eu não sei se alguns de vocês me conhecem, eu sou diretora da Quatri Ensino Especializado, que é uma escola de cursos de aperfeiçoamento profissional focada no ensino de softwares para desenvolvimento e representação de projetos. E eu achei interessante, como eu falei, né, achei interessante essa discussão para voltar a repensar sobre o urbanismo, que foi uma área da qual eu acabei me afastando um pouco, mas é muito, muito bacana a discussão, e é interessante voltar para esse assunto. O áudio de Camila. Oi. Eu vou pedir para você uma coisa, Rani. Eu queria que você respondesse para você em uma frase qual vai ser o maior desafio para a arquitetura nessa pandemia e após a pandemia. Acho que o desafio é entender como vai mudar o comportamento da sociedade e como é que isso vai influenciar nos novos espaços. Obrigada. Foi bem objetiva. Eu vou passar agora para a Sandra. Eu gostaria que a Sandra se apresentasse e aproveita e faça a mesma pergunta, Sandra. Qual que vai ser o desafio da arquitetura para você nesse momento? Oi, gente, boa noite a todos e a todas. Estou com saudade de todo mundo, tá? Para quem não me conhece, eu sou a professora Sandra Albino, sou formada em arquitetura e urbanismo. Também fiz faculdade com Camila, a graduação com ela, uma parte com ela, outra parte com a Rani. E tem outra formação que é tecnóloga em construção civil, que é uma espécie de gerente de obras. Com relação à pergunta de Camila, Camila, antes de responder, eu queria só complementar uma coisa que a Rani falou que eu achei interessante. Foi outra pergunta que você fez, era sobre as mudanças, né, da arquitetura nesse período de pandemia. Eu acho que tem muita coisa que vai mudar, tem muitas reflexões que a gente pode trazer, mas uma delas, para mim, ficou muito evidente. Eu assisti hoje uma notícia no jornal mostrando uma ação meio desastrosa lá em São Paulo, que era a tentativa de fazer um rodízio. O que aconteceu? Os metrôs ficaram superlotados, ou seja, um grande catalisador da proliferação lá da doença. Então, um ponto forte que a gente precisa cada vez mais reforçar no planejamento urbano é a mobilidade urbana. Por que não a gente morar perto de onde a gente trabalha? Trazer essa cultura que, para o brasileiro, ainda é muito aquela ideia de que, eu posso estar morando longe, mas se é minha casa, eu estou satisfeito. E, às vezes, a gente não para pensar que morar perto do trabalho tem muitos diferenciais. Então, um momento como esse, que você fosse obrigado a trabalhar nesse período, você não estaria pegando um transporte público lotado, sofrendo o risco dessa doença e até de outras. Você poderia ir a pé, ir de bicicleta, ter um ganho, um ganho na atividade física também. Então, acho que é um ponto que vale a pena também a gente reforçar, a questão da mobilidade, que é importantíssimo no planejamento urbano. Desconstruir essa ideia do zoneamento, que veio do modernismo, que você tem que morar num determinado local e trabalhar em outro, a gente buscar pelo campo misto, o uso misto. Tem muito mais coisas que eu poderia trazer aqui, mas a pergunta que você fez, Camila, era o que define o maior desafio para a arquitetura hoje, não é isso? Aí. Eu acho que é o trabalho em equipe. Por quê? Porque normalmente nos escritórios a gente vai lá, abre o projeto, assim como faz na sala de aula, apresenta para os colaboradores, discute como vai ser as alterações e o que vai ser alterado. Mas agora a gente vai ter que fazer de maneira virtual. E como a gente já sabe, quando voltar ao normal, vai ser um novo normal. As pessoas vão perceber também que trabalhar em casa não é tão ruim assim. Ficar perto dos filhos, ficar perto, ter um pouquinho de mais conforto. Então, talvez várias empresas, vários escritórios e tal, vão optar por essa modalidade de trabalho.
E como é que a gente vai trabalhar em equipe se a pessoa não está presente? Mas se eu não me adequar a essa nova realidade, ou por outros motivos, o meu colaborador está morando em outra cidade, ele é ótimo, mas foi morar, sei lá, em João Pessoa, e como é que a gente vai trabalhar em equipe agora apenas no meio virtual? Eu acho que esse é um dos desafios. Tem vários aí. É isso. Volta, Camila. Obrigada, Sandra, bem objetiva também. Valeu. Tuane, quem é você e qual é o grande desafio da arquitetura nesse momento? Dos estudantes também. É, voltei, tinha caído rapidinho. Nem sei se vocês falaram nos desafios que eu pensei, mas boa noite, gente. Acho que a maioria me conhece, né, da faculdade, mas me chamo Tuane, comecei arquitetura em 2016 na Uni. Passei um tempo estudando fora também, fui estudar um tempo em Porto Alegre, depois voltei. Estou no 9º período, né, nos finalmente, tentando escrever TCC. E acho que é um momento bem complicado, mas ao mesmo tempo que está fazendo a gente refletir sobre várias coisas, inclusive meu TCC já trazia mais ou menos disso, tem o tema de fazer um centro comercial aberto, então eu já pensava nesses aspectos mais ligados à cidade, e acho que um dos desafios é justamente esse, assim, de não separar a arquitetura do urbanismo, porque a gente está vendo que nem a gente consegue ficar totalmente dentro da arquitetura em si, porque a gente precisa do urbano para fazer algumas atividades, nem a gente consegue só ficar no urbano, porque em algum momento a gente precisa do espaço arquitetônico, né? Então, acho que o maior desafio, em âmbito geral, seria esse de conseguir mesclar essa cidade saudável nesse aspecto. E eu também pensei no desafio que entrei quando a Sandra estava falando, mais ou menos, que eu acho que é o que a gente está passando como aluno e como estagiário dos escritórios, do gerenciamento de equipe, né? A gente, como está por trás dos chefes, e é difícil, em alguns momentos, se portar nessa dinâmica, assim, muito virtual, porque a gente era as pessoas que conseguia estar ali perguntando sempre, né? Tipo, as pessoas que sempre perguntam. Então, acho que esse é o desafio, assim, como estagiário e como aluno das assessorias, né? No meu caso do TCC, como abordar de melhor forma esses aspectos, tanto com o nosso professor quanto o nosso chefe. Show de bola. E meu nome é Camila, eu sou doutora na parte de transporte urbano, a parte de urbanismo, também me formei com Sandra, tanto na UFR, quase na UFRN, porque ela se formou antes de mim, CDF, e no IFRN também. Então, eu tenho muito orgulho de estar aqui fazendo parte dessa fala com vocês, e de coordenar o curso, e de ter o prazer de ter ouvido a resposta de Tuane agora. Então, é muito legal você ver um aluno do 9º período com esse tipo de maturidade, significa para a gente, muito significa que eles estão entendendo o processo de integração, às vezes até melhor do que a gente que está aqui orquestrando toda essa parte. Então, parabéns, Tuane, pela sua fala. Então, gente, nós vamos propor o seguinte formato, né, hoje. Eu vou falar um pouquinho sobre a parte acadêmica, desse desafio com Tuane, e em seguida Sandra e Rani fazem o contexto da parte do mercado de trabalho. Tá? Então, o que a gente faz academicamente que pode influenciar nesse momento do corona? Bom, Sandra detesta que eu puxe por esse viés, mas lá vai eu. Nós temos um PPC, que é o Projeto Pedagógico do curso. E esse PPC, ele nos orienta de como nós devemos conduzir os componentes curriculares, como é que nós devemos conduzir a extensão, a iniciação científica dentro do curso. E o que é legal nesse PPC? É que o primeiro ponto que a gente se pergunta é qual é o perfil do egresso que a gente quer ter. Então, qual é o perfil que a gente quer formar do arquiteto?
E isso faz muita diferença na condução do processo como um todo, porque no lugar da gente estar se preocupando em conteúdos que a gente tem que ministrar, nós estamos nos preocupando em formar competências, habilidades e atitudes, assim como conhecimentos, principalmente conhecimentos. Então, quando a gente começa a pensar no curso de arquitetura como um estruturador, um caminho que me permita olhar para uma situação e definir quais são os caminhos que eu vou trilhar, isso me forma uma pessoa autônoma para trabalhar com a profissão que eu escolhi. Então, quando vocês falam do desafio ser a mudança social, o trabalho em equipe, o gerenciamento em equipe, essa nova relação que a gente vai ter, isso tudo é uma competência e uma habilidade que ao longo do curso a gente vai fazendo, a gente vai construindo, por trás dos conteúdos, por trás das tarefas, por trás de tudo aquilo que a gente faz, a gente vai trabalhando isso para que, quando se tornem arquitetos, tenham-se isso. Então, muitas vezes a gente fica preocupado com aquele conteúdo que não foi ministrado, mas aquela competência que era importante, ela está ali dentro daquele semestre. E, academicamente, esse semestre, ele é um semestre que trabalha competências diversas. Ele é um semestre que ele olha quais são as reais competências que eu preciso trabalhar. Trabalho em equipe, estimular inteligência emocional, articulação, aprender sobre novas tecnologias. Então, uma coisa muito legal é que quando a gente, antes da pandemia, se perguntassem para a gente o que é que a gente tinha, quando foi a última vez que você aprendeu algo novo, você iria parar e pensar. Hoje, se a gente fizer essa pergunta, grande parte das pessoas aqui vai dizer, foi hoje mesmo, porque eu tive que me reinventar para conseguir resolver uma questão. Então, quando a gente consegue, diante de um problema, se reinventar para conseguir uma solução, para conseguir seguir diante daquilo, eu entendo que o curso de arquitetura e urbanismo, ele fez seu caminho e foi ok no seu objetivo de formar arquitetos e urbanistas capazes de produzir novas cidades, produzir novas relações de espaço. E é isso que a gente está aqui discutindo hoje. Então, o que o curso de arquitetura e urbanismo do UniRN tem proposto, que a gente tem visto que, eu tenho assistido vários webinars, né, pelo Brasil. Hoje eu estava em uma que falava em São Paulo, e as grandes discussões são como é que você faz integração curricular, e aí como é que você produz um conhecimento ou uma competência a partir dessa integração. E essa é a grande discussão do curso. E aí a gente teve uma experiência, que foi o projeto integrador vertical, e aí a gente trouxe técnicas de planejamento, de gestão de equipes e de pessoas, formação tecnológica e ampliação da academia, sair de dentro de si e ir até uma dinâmica social. Então, foi um projeto de alcance social. Lógico, teve todas as ansiedades, foi a primeira experiência, a gente não sabia muito bem como é que ia ser. O nono período que estava gerenciando as equipes, gerenciou 200 pessoas, então 10 pessoas, 11 pessoas gerenciaram 200 pessoas, na verdade 155 pessoas, mas, né, tiveram orientações relâmpagos, a gente teve 40 horas. Então, o que é o projeto integrador vertical? O nono período fez a escolha do projeto, do cliente. Então, ele teve que olhar para o mercado, ver qual era a demanda, onde é que precisava dele, e aí ele foi lá e ele convenceu o cliente de que ele era importante naquele processo. Então, os alunos do nono período foram atrás do seu cliente, conquistaram o seu cliente, estudaram as perspectivas para fazer. Em 5 semanas, fizemos todo o detalhamento do planejamento. Sandra fez toda a capacitação tecnológica com os alunos em plataformas de gerenciamento de equipes e de pessoas. Então, tudo isso foi construído para que na semana das 40 horas seguidas de projeto, que era o desafio que nós teríamos, vocês conseguissem trabalhar. E o que é mais legal é que vocês trabalharam presencial e à distância. Então, não foram todos os momentos que a equipe estava completamente junta. Muitos momentos tinha gente em casa, no escritório, na universidade,
tinha gente no local, tinha gente dentro do laboratório da gente, trabalhando de maneira à distância, mas todo mundo conectado a partir de um planejamento e uma gestão. Então, eu acho que isso é um diferencial e tem sido um diferencial do nosso curso. Eu fortaleço, lógico, sempre tem aonde melhorar, mas aonde melhorar é justamente o ponto legal, porque é a pergunta, ninguém vive da resposta, a resposta é passado, a pergunta é o futuro. Então, para a gente, fazer arquitetura é construir sempre, fazer, mesmo que não esteja perfeito, e construir sempre novas perguntas. Então, eu gostaria agora que Tuane falasse um pouco do ponto de vista dos alunos, como foi essa experiência para ela, e como é que ela conseguiu aplicar essa experiência agora nesse tempo de pandemia. Obrigada, gente. Queria primeiramente agradecer, né, que eu acho que eu nem agradeci no início, mas a Camila, em nome da coordenação do curso, por nos proporcionar, né, esse espaço. Em meu nome está representando 45 alunos, mais ou menos, que estão aqui, então, muito obrigada. Eu acho que entre faculdade e aluno é super importante para que a gente construa um curso muito melhor. Das pessoas. E os desafios a gente já conversou mais ou menos quais foram, né? Então, eu estava analisando no meu dia a dia como aluna a questão do TCC e do estágio ao mesmo tempo, né? Que eu acredito que seja a maior parte da dinâmica das pessoas que estão aqui hoje, dos alunos. Como eu ia mesclar essas atividades extra-classe e, ao mesmo tempo, não perder o foco da sala de aula, né, da faculdade em si. Porque eu acho que quando a gente está em casa, tem várias coisas que podem distrair, enfim, foi uma mudança muito brusca para todo mundo, eu acho, de dinâmica mesmo. Então, eu comecei a pensar quais eram os pontos positivos que eu poderia tirar disso, e hoje eu vejo que, pelo menos para mim, a pandemia está sendo positiva nesse sentido, porque eu estou conseguindo mesclar várias atividades que talvez, se a gente tivesse no dia a dia, eu não conseguiria. Por exemplo, hoje eu estagiei em 2 lugares, e ao mesmo tempo eu tenho TCC para fazer e também coordeno a empresa júnior de arquitetura e urbanismo da Uni. Então, são 4 atividades que durante o meu dia requerem bastante tempo, e acho que o ponto positivo foi que eu consegui organizar dentro do meu dia, planejando, né, essas questões para fazer cada um no horário e conseguir fazer as outras coisas também. Como ponto positivo, eu acho que principalmente do projeto integrador, como Camila falou, graças a Deus esse projeto aconteceu, na verdade, pelo menos para mim. Hoje eu vejo como uma satisfação enorme, porque eu e Elô, que está aqui também na conversa, a gente gerenciou os meninos, e eu sempre fui muito próxima dos meus chefes do estágio. Mas eu acho que quando a gente se coloca no lugar deles, é completamente diferente. Então, eu e Elô tivemos, na verdade, todos os alunos do nono período, né, tiveram a oportunidade de se colocar em outro papel que a gente não tinha antes. E isso foi extremamente importante para mim, assim, para saber como eu conseguiria gerenciar essas pessoas em tão pouco tempo e à distância e ao mesmo tempo presencial. Então, saber mesclar essas duas coisas aí, acho que foi o ponto mais positivo, assim, do projeto integrador em si. Assim que começou a pandemia, eu tive a oportunidade de fazer um processo seletivo para trabalhar com o escritório de São Paulo. Então, hoje eu trabalho com o escritório de São Paulo e estou vendo na pele essa questão do gerenciamento. Então, acho que ter essa oportunidade dentro da faculdade é de extrema importância. Eu estou usando várias coisas que a gente pensou dentro do projeto integrador para conseguir mesclar os 2 estágios e o TCC e as outras coisas que a gente tem que fazer durante o dia. E aí eu comecei a introduzir alguns softwares que eu já usava, de gerenciamento mesmo para mim, como aluna, e alguns eu fui incrementando também com o projeto integrador, que Sandra passou para a gente na aula. E, enfim, eu uso hoje em dia para gerenciamento mesmo, basicamente o Google Agenda,
que é lá que eu organizo todo o meu horário da semana, e o Trello para os estágios e para o meu TCC. Aí, alguns estágios, como o de São Paulo, eu utilizo o Slack, que é como se fosse um WhatsApp empresarial, digamos assim, a gente só conversa lá coisas específicas ao projeto, e isso ajuda bastante, porque como a gente também está em casa todos os dias, eu acredito que o WhatsApp esteja cada vez mais com coisas que nos distraiam, né? Então, acho que o Slack, nesse tempo de pandemia, está sendo bom. E a gente estava tentando mesclar para o Teams também agora, mas como não estou usando ainda, não posso falar muito. Eu acho que esses, para mim, são os pontos positivos, assim. Realmente, acho que estou conseguindo tornar os dias bem produtivos, mas eu acho que como desafio de aluna, né, da faculdade em si, acho que manter o ritmo que a gente já vinha, porque eu acho que quando você está dentro de um ambiente que lhe proporciona isso de alguma forma, né, a gente, quando sai de casa para ir para a faculdade, eu acho que o cérebro já liga que você está indo estudar e está indo com foco ali. Quando você está em casa, eu acho que você tem que ter esse gatilho também, de ligar o cérebro e dizer, agora você está no estágio, agora você está no outro estágio, agora você está no TCC, e começar a dividir essas coisas direitinho. Eu acho que é o maior desafio para todo mundo. Mas eu acredito que para quem não está conseguindo, né, eu converso um pouco com os meninos, porque tenho proximidade com o pessoal do integrador e da empresa. Acho que para quem não está conseguindo, eu diria para tentar começar uma rotina devagar, assim, não se cobrar tanto também de ter uma rotina 100% do início do dia ao fim, mas se cobre pelo menos de, vou fazer de manhã e na próxima semana eu vou começar a fazer de manhã e à tarde, e assim a gente vai tentando mesclar a faculdade e as coisas que a gente tem que fazer em casa e pessoais. Acho que é isso. Muito legal, Tuane. E eu queria também complementar rapidamente aqui a sua fala e complementar, na verdade, trazer, né? Uma das coisas que eu acho legal, que você falou agora, eu acompanho os grupos dos outros períodos. E eu acho que uma das competências, quando a gente estava discutindo as competências do curso, a gente fez uma discussão com os alunos. Uma das competências que eles marcaram, que a gente não tinha colocado como professores, foi a empatia. O aluno de arquitetura e urbanismo do UniRN gostaria que dentro do PPC, que gerenciasse tudo, tivesse a empatia. E o projeto integrador, a colaboração, as amizades, você conhecer o aluno do primeiro período ao nono, vocês saberem quem vocês são, ajuda muito nesse processo de empatia. E esse momento que a gente vive agora do Covid também. Porque antes, se você chegava numa loja e você queria ser super bem atendido e rápido, agora você recebe uma mensagem no seu WhatsApp, estamos com um excesso de chamadas. Se você... Desculpa, estou com excesso de chamadas, de pedidos. Se você puder aguardar um pouco, eu já lhe atendo, você está na fila. Então, nós também tivemos que começar a entender que nós não seríamos imediatamente atendidos em todos os setores, embora todos os setores ficaram mais ágeis, né, assim, você entra agora, você consegue fazer um mercado online, já chega na sua casa, na farmácia, coisas que antes você demoraria uma manhã inteira para fazer, você faz no seu computador e rapidamente aquilo acontece. Então, acho que a empatia, nesse momento, é uma das competências que a gente deve fortalecer pela prática mesmo. E acho bem legal isso de você trabalhar colaborativamente com outros alunos. Acho que uma coisa que eu esqueci também de falar, mas que eu acho que a gente percebeu bastante dentro do processo integrador, é a questão da motivação da equipe também, que eu acredito que esteja tendo que ser muito forte nos escritórios hoje, né? Porque já é difícil você motivar uma equipe de muitas pessoas, por exemplo, no nosso caso, de 22 pessoas, estando perto delas e estando longe delas, como é o nosso caso agora, eu acho que é ainda mais difícil. Então, eu e Elô sentimos muito na pele, assim, desde o início eu falei para ela, eu não queria passar para os meninos que fosse apenas uma atividade da faculdade,
ou que valesse apenas os 3 pontos que eles iam ganhar, ou sei lá quantos pontos foi. Mas que fosse uma experiência de que a gente tivesse trazendo como chefes mesmo, como empresa, e vamos testar aqui a gente nesse lugar novo e eles nesse lugar de estagiário, que muitos ainda não tinham. Então, eu acho que essa questão da motivação de equipe hoje balança muito assim minha cabeça realmente, porque eu sentia com eles da dificuldade que era deixar todo mundo motivado, porque eu acho que quando você tem uma equipe motivada, você pode trabalhar à distância, presencial, mesclado, o que for, e dá certo, sabe? Porque as pessoas querem fazer dar certo. E acho que esse momento é de querer fazer dar certo, mesmo com novas proposições de espaços e, enfim, de dinâmica mesmo. Obrigada, Tuane. Agora eu vou passar para o mundo do trabalho, e aí quem vai fazer essa transição é a professora Sandra, que tem um pé aqui, um pé lá, né, acadêmica e no mercado. A professora Sandra foi professora da disciplina de projeto integrador comigo, eu tive o prazer da companhia dela, e aí eu gostaria que ela falasse um pouco dessa transição, de como é que a gente leva isso do mercado, da academia para o mercado, e como é que o mercado tem enxergado isso. Primeiro, eu fico muito feliz em saber que Tuane está estagiando no escritório de fora. Fico muito feliz mesmo, porque acho que uma das nossas funções dentro da academia, além de cumprir o PPC, certo, Camila? É que vocês tenham um futuro brilhante, que tenham sucesso, crescimento, e a gente educa vocês, forma vocês para o mundo. Então, acho que isso traz muita gratidão para a gente que está aqui do outro lado ensinando. Fico muito feliz e muito sucesso para você. Com relação à sua pergunta, Camila, essa transição, qual seria a pergunta mesmo? Me perdi, fiquei empolgada aqui. Camila, fizesse essa transição desses recursos que você está percebendo, né, dentro essas ferramentas inovadoras, né, que você está percebendo que a gente está trazendo para a academia, e que como é que está sendo essa recepção do mercado, como é que a gente vai se especializar, que ferramentas são essas que a gente precisa se especializar academicamente daqui para frente. Tá, beleza. Bem, antes de falar do agora, eu vou falar do passado. Às vezes é importante a gente olhar para trás para poder compreender o que está acontecendo e o que eu posso fazer para melhorar aqui o futuro. Pessoal, existe um fato. Na arquitetura e na engenharia, a gente tem uma cultura do atraso tecnológico. Se vocês têm ideia de qual foi o ano que foi criado o AutoCAD, ele foi criado antes de eu nascer, 1982. Já tem aí, ó, a Anne tá rindo, cara. Tudo bem. Então, ele é muito antigo. 83. Tá, tudo bem. Então, assim, é uma ferramenta que tem um papel importante na arquitetura e na engenharia, mas é uma ferramenta que ela nasceu em 82, e sabe quando ela começou a ser utilizada nos escritórios no Brasil? Praticamente na década de 90, especialmente no final dos anos 90, 98, 2000. Foi quando o pessoal começou a usar o AutoCAD, começou a levar para as primeiras faculdades de arquitetura. Na verdade, a informática, quando entrou nos cursos de arquitetura, não era AutoCAD, era, como você vai trabalhar o Word, PowerPoint. Existiu esse período, só que vocês não vivenciaram. E aí, o que acontece? Esse atraso tecnológico, até um tempo atrás, eu conheci escritórios que o arquiteto não sabia abrir e mexer no AutoCAD. Falei desse ponto, agora eu vou falar de outro ponto. Como a tecnologia, se ela for bem utilizada, ela pode sim trazer o desenvolvimento de um profissional, de uma empresa e até mesmo de uma sociedade. O pessoal do terceiro período está fazendo um trabalho comigo e com o professor Yuri, que trata-se de utilizar uma ferramenta digital para fazer a modelagem de estações de trem no Rio Grande do Norte. Aonde eu quero chegar aqui com vocês? Há 100 anos atrás, as cidades, não só do Rio Grande do Norte, mas do Brasil, quando elas recebiam uma estação de trem, sabe o que acontecia com essas cidades? Tiveram um desenvolvimento diferenciado comparado às cidades que não tinham.
A estação de trem, ela trouxe atrativos, trouxe comércio, trouxe serviços, elas impulsionaram até um certo tempo. É simples, pegar uma cidade que não teve isso e uma cidade que teve depois, durante um bom período. O trem, ele foi sinônimo de progresso durante um bom tempo. O trem era progresso para um país, progresso para um estado e para uma cidade. E tinha muita gente, se vocês, sei lá, for dar uma pesquisada aí, vocês vão ver que tem relatos de pessoas há décadas atrás que tinham medo do trem, achava que era um bicho. E a tecnologia é mais ou menos isso. Então, as ferramentas têm muito isso. Então, a gente precisa, antes de falar da tecnologia, é falar da cultura, de que a tecnologia, ela pode ser utilizada, ela deve ser utilizada no meio profissional, independente até da gente fazer aqui a arquitetura. Esse é o primeiro paradigma que eu trago aqui. Agora, com relação às ferramentas, e é importante a academia, como a nossa instituição, de alguma maneira, sensibiliza vocês, traz isso como enfoque, para que no futuro, como Tuane, e daqui a pouco cada um de vocês, ir para o mercado está mais preparado. Alguns de vocês vão trabalhar para outros escritórios, outros vão abrir sua própria empresa, vocês vão ter um mundo, um universo de caminhos. E quanto mais ferramentas vocês tiverem, melhor vai ser. E aí, para finalizar, que eu falo muito, né, assim como todo professor, entre as tecnologias que podem alavancar esse período pós-pandemia, eu vou dar aqui algumas categorias e exemplo. A primeira categoria seria de visualização de projeto. Hoje, se a gente fosse apresentar um projeto com um cliente, teria muito mais dificuldade, porque está tudo sendo de maneira virtual. Então, existem recursos que facilitam a leitura, interpretação e explicação de um projeto. Seja isso numa relação do projetista com o leigo, ou projetista com a equipe, e do projetista com a cabeça dele também. Entre as ferramentas que a gente pode citar aí, recursos que a gente tem que cada vez mais olhar com mais carinho, é a realidade virtual, que alguns de vocês já estão trabalhando aí, a realidade aumentada, que segundo Rani, ela disse que daqui a pouco os celulares, a gente nem vai precisar mais baixar aplicativo. Dentro da configuração do próprio celular, vai ter a possibilidade de você habilitar uma determinada realidade aumentada. Além disso, existe uma palavra mágica aí, que eu acho que eu nunca falei para vocês, é o AVI. O que é o AVI? É o ambiente virtual imersivo. Alguns de vocês já vivenciaram isso, sabe como? Jogando videogame. Então, por que não eu me colocar no lugar de um avatar, abrir a porta, adentrar num espaço, tentar ter essa interação assim como é um videogame? Já existem recursos para isso na arquitetura. Alguns deles ainda são muito sofisticados, as ferramentas ainda são um pouquinho mais caras e tal, mas estamos caminhando para isso. Ter ferramentas de visualizações que favoreçam a comunicação do arquiteto. Esse é um dos pontos. E o segundo ponto, só um detalhe. Depois eu vou ver se eu coloco para vocês um jogo, eu esqueci agora o nome desse jogo, mas ele fez um levantamento minucioso da Catedral de Notre Dame, antes do incêndio. E aí o que aconteceu? Os dados que esse jogo levantou para criar esse cenário, ele foi utilizado agora, recentemente, na restauração lá da igreja. Então, assim, para vocês terem noção que tem sim como a gente fazer esse diálogo. E o segundo e último ponto são as ferramentas de gestão de tempo e gestão de colaboração. A gestão de tempo, por quê? Tuane fez uma fala excelente. A gente tinha uma hora para começar a trabalhar, eu saía de casa umas 7 horas e voltava quase 11 horas, mas tudo bem. Então, eu tinha um horário para começar e um horário para terminar. Quando eu estava no Uni, estava fazendo as coisas do Uni. E assim, sucessivamente. Mas agora eu não estou num espaço físico que me impulsione a fazer aquela atividade. E outra coisa que é bom, mas é ruim, é esse excesso de informações que a gente tem o dia inteiro. Desde a minha mãe mandando mensagem de bom dia, até Camila me cobrando um relatório, é o tempo todo recebendo mensagens. Então, nós somos bombardeados de mensagens. Isso até, de certa maneira, me deixa até um pouco doente. Não sei se vocês têm essa sensação, mas adoece. Então, precisamos organizar nosso tempo. Isso não é fácil.
e eu posso sim usar ferramentas que me auxiliem nisso. O Trello é um deles, tem outro que eu vou deixar aqui para vocês no chat, o Mural, que é como se eu fizesse vários post-its e eu vou organizando entre equipes. O Trello dá para trabalhar individualmente e também entre equipes. Então, buscar essas ferramentas que possibilitem a integração, a comunicação e a organização de tarefas. Isso vai ser um dos maiores diferenciais que a gente vai ter que levar para o mercado de trabalho. E, para finalizar, a última categoria seria ferramenta de colaboração. Eu estou apresentando um projeto para um engenheiro ou para quem vai executar e eu não posso ver essa pessoa. Eu não posso mostrar o projeto. Assim, eu vou mostrar só uma tela e pronto. Não. Existem ferramentas de colaboração. Não sei se dá para compartilhar a tela. Posso compartilhar, Camila? Vou tentar compartilhar aqui, que eu acho que fica melhor para explicar. Eu acho que ele não vai... acho que sim. Pessoal, vocês conseguem ver? Alguém me dá um oi aí? Deu certo, Sandra. Beleza. Olha só, existem ferramentas de colaboração onde diversos profissionais têm acesso a um modelo tridimensional, podem inserir dados, por exemplo, alguém pode inserir o paisagismo, alguém insere a edificação, se tiver o projeto de climatização, vai inserindo. Então, é possível, em algumas ferramentas que eu chamo de ferramentas de integração, isso, pessoal, é tudo online. É como se fosse um Google Drive, só que é um Google Drive mais específico para a área de arquitetura e engenharia. Então, uma das ferramentas é o BIM 360. Aí, vejam só, nessa ferramenta é possível, por exemplo, vou fazer aqui um caso tipo eu e Rani. Eu estou mostrando para a Rani, vou girando o modelo. Se ela quiser, ela já pode inserir algumas informações. O BIM 360 é um deles, da Autodesk. Esse outro aqui é o Projeto WISE, que é só uma figura para demonstrar um pouco de você colocar uma série de informações do seu projeto aonde? Numa nuvem. Esse é um deles. O que eu queria mostrar também para vocês era o Mural. Vou voltar, vou sair da ferramenta de integração e vou para a ferramenta de gestão de tempo e gestão de pessoas. O Mural, olha que legal, gente. Se eu estou trabalhando com várias pessoas, a gente pode fazer isso aqui. Colocar os post-its e ativar as funções de cada um durante um determinado projeto. Isso sem a gente estar ali tendo contato físico. Bom, existem várias outras ferramentas, eu vou voltar para lá. Eu estou querendo aqui deixa eu parar aqui minha apresentação. Aqui são apenas alguns exemplos. E se vocês desejam entrar com o pé direito no mercado, pensem no trem. Se você levar o trem, vai ter mais velocidade, você vai ter acesso às informações. O que o trem fez? Ele levou mercadorias para cidades que às vezes estavam lá na ponta da tromba do elefante, em Pau dos Ferros. O que você levava dias, horas, semanas para levar alguma coisa para lá, com o trem foi mais rápido. Então, a tecnologia, ela é um trem, ela tem que ser bem-vinda. Não se limitem ao que eu falei aqui, comecem com o Trello, com o Mural, o BIM 360, mas explorem, sejam curiosos, já que estamos sendo bombardeados de informações, vamos também ter mais filtro. Eu acho que era isso. Não sei se eu falei no tempo aí, mas foi só uma explanação geral também. Muito obrigada, Sandra. Eu fico louca para aprender mais um pouquinho, sempre com você. Eu queria falar agora com o Rani, diante desse panorama que Sandra trouxe, eu queria saber um pouquinho quais são os desafios que o mundo do trabalho nos trará e como é que a gente pode empreender diante deles. Oi, gente, eu de novo, né? Na minha apresentação, eu deixei de citar, talvez inconscientemente, eu tenho uma formação, uma especialização em gestão, empreendedorismo e marketing. E não à toa essa pós-graduação, esses três nomes, eles estão muito relacionados, né? Sandra não falou de uma das tecnologias mais importantes para a gente poder
trabalhar no mercado, que é BIM, né? Eu acho que ela esqueceu de falar BIM, mas eu acho que vocês todos já estão tão... para vocês isso já é tão óbvio, né? Vocês já estão trabalhando com isso, mas para outros profissionais e para outros estudantes mais jovens e talvez de outras universidades que não estejam colocando o BIM na grade, talvez eles percebam agora a importância disso, de ter um modelo com todas as informações e facilitar a comunicação dos profissionais. Mas eu só queria fazer um adendo aí na fala de Sandra. Gente, eu fiz uma breve apresentação, é só porque eu gosto de colocar aqui para me lembrar, mas eu vou apresentar para vocês. Deixa eu botar aqui. Pronto. Vocês vão se ver rapidinho. Ó, deixa eu botar no início aqui. Bom, como a gente vai falar de empreendedorismo, não tem como a gente falar de empreendedorismo sem falar de marketing e sem falar de gestão, né? Vocês falaram bastante de gestão aí, mas eu vou também pincelar um pouco. E eu queria falar um pouquinho sobre a questão do marketing. O que a gente está vivendo agora? A gente está vivendo um momento em que, mais do que nunca, as pessoas estão o tempo todo no celular, no computador, né? Até quando a gente está assistindo uma aula que seria presencial, que seria um professor falando, a gente está com o computador. Então, esse momento de isolamento, talvez, né, a gente sempre tem que trabalhar com hipóteses. Talvez ele vai fazer com que as pessoas fiquem ainda mais tempo no celular, ainda mais tempo no computador. E aí eu queria falar sobre a questão do marketing digital. A gente começou falando de urbanismo e olha onde a gente veio chegar, né? A gente vai falar de marketing digital. Por que eu queria falar sobre isso? Porque há um certo tempo, alguns anos, né? Essa coisa do marketing digital, ela começou a fazer parte da nossa vida. A gente fala uma palavra, daqui a pouco aparece uma propaganda no celular, parece que está perseguindo a gente, né? A gente pensa, aparece uma propaganda no seu celular. Eu vejo que o marketing digital, ao mesmo tempo que ele popularizou a propaganda para pequenos empreendedores, né? Ele também tornou a nossa vida, para os pequenos empreendedores, vai chegar um momento em que isso pode não ser mais um diferencial. Então, se no começo, uma pessoa que estava atento aos novos recursos de marketing digital, ela estava ali fazendo uma publicação patrocinada, ela tinha um destaque no mercado, hoje, vocês veem que é muito mais comum pequenas empresas, pequenos empreendedores, utilizando esses recursos para se divulgar, mesmo que seja na divulgação orgânica. O que a gente chama de divulgação orgânica? É você criar uma rede social, é você criar conteúdo, é você fazer um YouTube, escrever num blog, ter um Instagram, ter um LinkedIn, e por aí vai, né? Que são muitas coisas. Agora, muita gente, ela relaciona marketing digital somente a Instagram, né? E também somente a criação de conteúdo. E não quero muito entrar nesse mérito de criação de conteúdo, porque sempre se discutiu muito sobre o arquiteto dando dicas, né? E isso pode gerar até uma certa polêmica aí da questão do arquiteto estar dando dicas. Porque o que é criar o conteúdo para arquitetos? É complicado a gente o arquiteto criar uma rede social e estar ali dando dicas. Mas, ao mesmo tempo, o comportamento do consumidor hoje, ele está muito habituado com isso, né? As pessoas se acostumaram com isso, da palestra gratuita, do conteúdo gratuito. Isso está quase tão intrínseco que você raramente vê um evento desses online que não seja gratuito, né? Você vê a criação de conteúdo ali. Então, como você também vai se destacar num mercado que não tem tanta barreira de entrada mais, porque antes existia uma forte barreira de entrada na publicidade, na propaganda. Para você fazer uma divulgação, você tinha que recorrer a revistas, a jornais, a rádio, e que tinha um custo muito alto. Então, a barreira de entrada para você utilizar meios para divulgar seu trabalho era uma barreira de entrada muito forte. E hoje ela diminuiu bastante. Então, é bom
por um lado, porque ela oportuniza pequenos empreendedores, mas, ao mesmo tempo, ela cria um mercado onde você, às vezes, nem sabe se aquele serviço realmente é bom, né? Então, a própria divulgação, eu acho que vocês devem passa a história, você vê uma publicidade que não tem um destaque, você simplesmente passa ela ali no dedinho, você arrasta o dedinho e nem olha aquilo. Então, o desafio do marketing digital hoje é se destacar, onde todo mundo está fazendo, onde todo mundo está utilizando as redes sociais para divulgar seus trabalhos. Como você vai se destacar nesse mundo que quase não tem uma barreira de entrada, né? E aí eu falo isso porque uma coisa que eu gosto de falar, de destacar, eu vejo poucos profissionais utilizando SEO. Alguém aí saberia dizer o que é SEO? Quer chutar no chat aí? Quem quer chutar no chat? Diga aí para mim. SEO, essas 3 palavrinhas. Ó, botei aí no chat. Ninguém quer chutar? Cuidado, senão você vai chutar a perna da cadeira aí, né? Bom, o que seria SEO? É Search Engine Optimization. É aquilo que faz com que uma página apareça, um site apareça na primeira página do Google, especialmente no primeiro resultado orgânico, né? O que é o primeiro resultado orgânico do Google? É aquele primeiro que não tem a palavra anúncio, né? O Search Engine Optimization é você criar um material online que faça com que teu conteúdo esteja na primeira página do Google. E aí é um desafio muito grande, porque a primeira coisa que a pessoa tem que ter para você ter uma boa indexação na primeira página do Google é um site. E muitas pessoas não têm site. Por quê? Porque elas acham que basta ter um Instagram lindo, cheio de imagens belas de arquitetura, de inspiração, que vai aparecer cliente. Então, acho que um grande desafio para os profissionais é estarem atentos ao marketing digital. As pessoas ainda buscam no Google, não existe só Instagram. Na verdade, boa parte do lead quente, o que é o lead quente? É aquela clientela que está disposta a usufruir daquele serviço. O Instagram, a pessoa está ali, às vezes, só curtindo, passando feed, curtindo os amigos, comentando, enquanto que no Google, não. No Google, ela vai direto ao ponto. Eu quero um arquiteto em Natal, ela vai botar no Google, arquiteto em Natal. Eu quero um projeto de arquitetura de interiores em Natal, ela vai no Google. Pode ser que ela pesquise no Instagram, pode ser que ela busque uma hashtag, mas é muito menos comum. E existem alguns estudos que mostram que 50% das buscas do Instagram, né, no caso, desculpem, do Google, 50% dos clientes que chegam até o profissional pela pesquisa do Google, elas estão propensas a fechar aquele serviço, né? Óbvio que o serviço de arquitetura, né, estou direcionando para vocês aí, é um serviço diferenciado, ele não é um equipamento que a pessoa vai lá, tem um preço e ela compra. Existe processo de negociação também. Mas a pessoa que procura no Google, ela está interessada naquele serviço. Ela não está ali no Instagram, passando, olhando e buscando conteúdo gratuito, né? Ela está realmente interessada em consumir esse serviço. Então, eu acho que o desafio para vocês de se destacar nesse mercado onde está todo mundo disputando um espacinho, né, nas redes sociais e na internet, de modo geral. E aí eu vou falar do segundo ponto, que é a gestão, que eu acho que talvez só acrescentar algumas coisas em relação ao que todos vocês já falaram, né? Vocês já falaram sobre as tecnologias de gestão, já falaram dos desafios, né, de gerir equipes, inclusive nesse período onde está muita gente trabalhando em home office. E aí eu vou falar a questão da gestão financeira, né? Uma coisa que a gente está percebendo com esse momento de crise, que é uma crise na saúde, e ela está fazendo também uma crise, de certa forma, na economia. A gente está vendo estimativas de redução do PIB, a gente está vendo estimativas de redução do consumo. E aí, a importância de você ter uma gestão financeira da sua empresa, seja você autônomo ou não, né? É importante se enxergar como empresa. Eu sempre digo isso nas palestras que eu falo, que eu gosto muito de falar sobre o tema de empreendedorismo, né? Eu sou uma arquiteta, mas eu sou uma empreendedora,
E eu gosto muito de falar sobre a importância de também gerir as suas finanças. A gente está vendo a importância de ter fundo de emergência. Quantas empresas estão desesperadas hoje porque elas não conseguem passar 3 meses numa crise? E é importante ter isso. Todos os grandes nomes da educação financeira, Natália Arcuri, Primo Rico, eles falam isso, a importância de você ter um fundo de emergência, guardar um dinheirinho para os períodos difíceis. Porque quando você tem esse recurso para manter o capital de giro do seu escritório, você tem, como é que eu posso dizer, paz de espírito até, para você refletir sobre novas estratégias. Então, ter um fundo de emergência, fazer uma boa gestão financeira. Quando vocês estiverem no mercado de trabalho, façam uma parceria, contrata um contador. Se não puder contratar, faz suas planilhinhas, coloquem suas despesas, tenham um controle do que vocês gastam, do que vocês e da receita que vocês podem adquirir quando vocês entrarem no mercado de trabalho. Passada a moto, né, que eu não sei se vocês escutaram, mas vamos lá. Aí também vem a questão da importância de gestão de equipes, né? Eu falei sobre gestão financeira, a importância de manter um controle das suas despesas, até para você precificar seus projetos, até para você entender quantos projetos por mês você precisa para passar bem, inclusive em momentos difíceis, né? A importância de gestão de equipes. Muitas vezes a gente pensa assim, eu não vou precisar disso, vou trabalhar sozinho. Não existe trabalhar sozinho. Você precisa gerir um colega de trabalho que está fazendo uma parceria com você, você precisa gerir, se você vai trabalhar com obras, gerir um fornecedor, até o próprio cliente, né? Como você vai se comunicar, como você vai gerir todas as pessoas que estão à sua volta, né? Todos os agentes. E aí, como vocês já falaram, né? A importância da tecnologia, agora mais do que nunca, com o home office, para manter a equipe produtiva, né? A gente da Quatri, a gente tá todo mundo em home office e a gente passou por um período muito confuso, né? De, meu Deus, e agora? Que eu imagino que todos os empreendedores devem estar sentindo isso, né? Como vai ser? E agora, aqui por diante? Vocês, estudantes, talvez não estejam sentindo tanto isso, mas os outros empreendedores, ou talvez estejam, né? Porque vocês têm seus pais, vocês têm seus amigos, alguns devem ser empreendedores também. E essa coisa da motivação da equipe é muito importante também. E a gente a gente estava tão preocupado com o problema que a gente foi se esquecendo. E aí a gente, não, gente, vamos fazer uma reunião, vamos nos falar, vamos nos ver, vamos brincar, porque a gente estava sentindo, a gente fez alguns questionários, né, para fazer as nossas reuniões antes de começar, e o que mais a gente citou entre a equipe foi que a gente estava com saudade, né, saudade de se ver, de tomar um cafezinho e tal. E como que a gente vai lidar com isso no home office, né, se a gente não tem aquele momento do cafezinho, de trocar uma ideia, de falar de uma bobagem, né, enfim. Esse momento da reunião, para a gente, foi muito importante, porque manter reuniões periódicas, né, para manter a equipe, para a gente se ver, para a gente rir juntos e conversar sobre as coisas, e também, obviamente, falar de coisa séria, né, falar de planejamento, falar das estratégias, conversar, falar sobre as nossas angústias, né, como é que está sendo o home office. Eu acho importante também a gente perguntar às pessoas da equipe. Camila fez uma fala no início que a gente precisa ter empatia. E aí a gente está numa palestra dessa, numa apresentação dessa, e a criança chora, e passa uma moto, e o cachorro late, e a gente está aprendendo a ver as pessoas como pessoas, e não como máquinas de trabalho, né? Então, cada um está tendo suas dificuldades, às vezes é a ergonomia, eu estou toda quebrada, porque eu vejo arquiteta e eu estou sem o meu home office, né, direitinho, todo com ergonomia. Então, estou falando muito rápido, gente, tá bom aí? Me interrompam, viu, se tiver, estou terminando. E assim, a importância da gente ter empatia, de entender que as pessoas são pessoas, que não são máquinas de trabalho, que a gente precisa de um equipamento bom, que a gente precisa de ergonomia, que a gente precisa de espaços confortáveis para trabalhar em casa. E vocês que fazem projetos de arquiteturas de interiores, especialmente, quem gosta dessa área, vai ver que vai existir uma demanda
por melhorias nos ambientes, né, nos lares, de repente a conformação dos lares pode vir a mudar com isso, né? Ter na entrada da casa o cantinho do sapato, por exemplo. E aí eu já estou mudando de assunto. Mas vamos falar agora do último ponto de gestão, que é justamente a gestão do tempo, que foi outra coisa também que eu tive muita dificuldade no início, mas eu acho que quando a gente faz uma agendinha semanal, nos horários que a gente tem, a gente pode criar uma rotina de estudos, uma rotina de estudos, vocês que são estudantes, né, criar uma rotina entre dividir os estudos, dividir o estágio e outras atividades extras que vocês façam, seja aprender inglês, enfim, atividade física, etc. A importância de gerir o tempo, porque quando a gente não faz uma agenda semanal, a gente não tem norte para trabalhar e nem para estudar, a gente fica simplesmente perdido. Então, se for fazer um resumo de tudo que eu falei aqui, né, a importância do marketing digital, de se destacar nesse mercado que está todo mundo agora, não tem mais essa coisa de que, é um diferencial, não. É algo que é real, todo mundo está no celular, você tem que estar no celular também, você tem que estar no computador também. E, só para concluir, nada disso funciona se você não buscar sempre conhecimento de qualidade, ter integridade em tudo que você faz. Então, muita gente fala de marketing e tem uma noção pejorativa da palavra marketing, mas marketing não é propaganda, e principalmente não é propaganda enganosa, né? Então, você tem que ter integridade em tudo que você faz. O mercado de trabalho, ele exige isso. As pessoas que têm integridade, elas duram no mercado de trabalho, elas conseguem se firmar no mercado de trabalho. E o terceiro ponto é paciência, né? Eu não vou falar os novos clichês, resiliência ou persistência. Eu acho que a gente tem que ter paciência, aguardar que as coisas elas vão acontecer no seu tempo, né? Existe acho que foi a Madonna disse uma vez que o tempo médio para você ter sucesso na sua carreira é de pelo menos 10 anos. Ai, meu Deus, 10 anos. Gente, vão curtindo o processo. A gente fala muito hoje de ter sucesso. Eu acho que a gente tem que curtir o nosso trabalho, curtir o nosso processo, fazer o que a gente gosta, fazer direito, fazer com integridade e paciência, que acho que a gente vai passar por essa crise e por muitas outras crises, porque crises são cíclicas, elas vão acontecer várias vezes, a gente tem que estar preparado para todas elas. É isso. Eu tirar aqui minha apresentação. Show de bola, muito obrigada, Rani. Então, gente, tá aberto aí para as perguntas, a gente tá aguardando as perguntas de vocês. Enquanto isso, eu vou fazer algumas observações, né? A gente viu aqui nas falas, nas 4 falas, a necessidade de um arquiteto urgentemente, de arquitetos que pensem diferente. Ele não vai mais poder produzir a mesma cidade, nem o mesmo edifício, nem o mesmo interior do edifício. Então, aí eu coloquei um link dos edifícios na China, né, que eles são produtores de energia, eles limpam o ar da China, enfim, são recursos tecnológicos, mas a gente vai precisar também pensar além desses recursos tecnológicos. Então, como é que isso funciona? Conectar a nuvem à nossa cabeça, né? Então, se a gente conseguir conectar a nuvem à nossa cabeça, a gente vai começar a conseguir pensar tecnologicamente, né, mais para frente, a cidade para as pessoas. Então, isso daí é um dos pontos muito legais. A gente precisa fazer com que a tecnologia seja parte de nós, mas que a gente não perca o cérebro humano, porque ele é capaz de enxergar o outro ser humano e ter empatia. Então, é isso que a gente faz de diferente, e é isso que a gente sempre vai conseguir fazer de diferente de qualquer outro recurso. Então, a arquitetura, ela é meio, ela não é fim, né? Então, a gente não entrega a casa, a gente entrega o projeto de uma casa, lógico, podemos entregar a casa também, mas na base nós somos um produto meio. E esse produto meio vai ser cada vez mais necessário. Por exemplo, a cidade, a província que deu start, né, no coronavírus, ele tem cerca de 58 milhões de pessoas morando, né? A cidade mesmo que teve cerca de 11 milhões de pessoas morando. Só São Paulo
Só em São Paulo, nós temos 40 pessoas morando. Então, quais seriam os nossos estados, né, próximos ao RAM, com 11 milhões de pessoas? Ceará, Paraná. Ceará tem 9 milhões, cerca de 9 milhões, entre 9 e 11 milhões. Então, a gente tem muita gente que necessita de um arquiteto, e aí a gente vai poder olhar para essas novas demandas da arquitetura e pensar como é que a gente pode fazer o novo. Então, necessidades para arquitetos temos. Como é que a gente vai fazer com que esses arquitetos cheguem a essa população que tem necessidade? É a outra pergunta que a gente trabalhou aqui hoje. E acho que os grandes diferenciais, então, que a gente pode ter é trabalhar a nossa inteligência emocional, e esse momento de pandemia tem sido, assim, ó, único para a gente trabalhar com esse ponto. Quem não está trabalhando com esse ponto está em outro planeta, não está nesse. Então, inteligência emocional é o que a gente está trabalhando agora. Não é que a gente tem inteligência, não, é que a gente está formando a nossa inteligência emocional nesse momento. A formação contínua dentro da faculdade e após a faculdade. Então, quando eu me formei, era o AutoCAD. Se eu tiver que usar o AutoCAD hoje, ele já é uma ferramenta ultrapassada. Então, muitas vezes eu vou para o meu estágio e lá está usando AutoCAD e eu esqueço o Revit e não quero nunca mais usar a tecnologia BIM. E não é bem assim, né? A gente tem que pensar isso. E ética, gente. Essa questão da integridade que Rani falou é sensacional. Ética em relação à nossa formação. Ética em relação ao nosso aprendizado. Então, já temos 2 perguntas aqui. Estou esperando as perguntas de vocês. E aí... Camila? Oi? Oi, Camila, você vai abrir agora para as perguntas? Estou só esperando mais uma pergunta. Vamos lá, gente. Eu queria responder de inteligência artificial. Tá. E aí, gente, a ética é o que vai fazer você se conectar ao cliente. É o que vai fazer o seu escritório resistir às crises. É o que vai fazer você se propor a aprender alguma coisa. Então, a ética, nesse momento, ela é fundamental. A ética na prova, a ética no trabalho, a ética com seus amigos, a ética com sua família. E a ética é um conceito bem subjetivo, mas bem aplicável nesse momento. Tá bom? Então, além disso, eu vou ler agora as perguntas. Como a inteligência artificial pode impactar a arquitetura? E a segunda pergunta, vou rodar a primeira pergunta e depois a gente roda a segunda, já que elas são tão diferentes. Quer começar, Sandra? Pode ser. Pessoal, vou tentar dar um exemplo para ver se vocês compreendem como a arquitetura pode abraçar a inteligência artificial. Quando vocês estão no AutoCAD ou no Revit, vocês estão fazendo, por exemplo, uma habitação, pode ser de interesse social ou não, estão fazendo uma casa. E aí você fez um quarto. Para o Revit, para o AutoCAD, quando você escreve aquilo é um quarto, tanto faz. Você podia ter botado aquilo é um abacaxi, aquilo é Camila, tanto faz. A inteligência artificial, ela vem em que sentido? Qual o impacto que ela poderia trazer aí num projeto de arquitetura? O software entender que aquilo é realmente um quarto. Então, se ele entender que aquilo ali é um quarto de verdade, ele pode trazer de modo automático, por exemplo, os móveis da cama. Os móveis como cama, guarda-roupa, etc. Então, ele pode acelerar alguns processos criativos. Ele pode facilitar na hora de detalhamento. Hoje, no Brasil, a parte de inteligência artificial, ela é ainda, dentro da arquitetura e também da engenharia, é algo que ainda é muito, digamos assim, um pouco distante da nossa realidade. Ela já é debatida em eventos científicos, ela já é debatida em algumas esferas mais específicas, como doutorados, mas ainda não é uma realidade para a gente. Quando começar a ser uma realidade, isso vai trazer um impacto na nossa vida. Por quê? Porque o computador vai entender que, por exemplo, os quartos têm que ficar do lado da ventilação e não ficar do lado do sol. E o computador vai começar a ajustar aquilo ali sem você botar a mão na massa. E vem aquela crise. Será que eu, como arquiteta, vou perder o meu emprego? Então, há um novo paradigma que está nascendo. Essa pergunta tinha que ser de Hassan, né, Hassan? Há um novo paradigma aí, que é a inteligência artificial. É bem mais complexa do que eu estou falando aqui no ponto da arquitetura, mas é uma realidade que talvez com a pandemia
ela começa a ser mais acelerada os estudos, a programação, enfim. Isso pode se tornar uma realidade mais próxima daqui a pouco. Acho que é isso. Se Rani quiser contribuir, ou Tuane também, Camila, fiquem à vontade. Facilitar ou deixar um pânico? Quer responder essa pergunta, Sandra? Rani, desculpa. A Camila Lira perguntou, então vai facilitar ou deixar um pânico? Eu não sei se ela está se referindo ao... A inteligência pânico, artificial, entendi. Pânico é porque de quê? na hora que o computador, veja bem, na hora que o computador, que você colocar os dados, eu quero uma casa de 60 metros quadrados, com 3 quartos, uma sala e uma cozinha. O computador vai montar, sem você botar a mãozinha, o layout. E aí vem aquele dilema, será que eu, como arquiteta, vou perder a minha profissão, já que o computador está montando um layout que deveria ser eu? Então, isso pode gerar um pânico. Mas... Eu acho o seguinte, o que a inteligência artificial faz é o trabalho braçal. Ela faz o trabalho braçal. Ela não sabe que a distância entre uma mesa e outra pode até ser que um dia ela venha a saber, né? A distância entre uma mesa e outra tem que ser 1,20 m, quando tem vamos lá, uma sequência de mesa e cadeira, por exemplo, uma sala de aula, você tem que ter 1,20 m para a pessoa passar. Então, a inteligência artificial, ela vai fazer o trabalho braçal, pelo menos pelo ponto de vista que você está falando aí, que é a da programação, né? Do design generativo. Eu acho que você está se referindo ao design generativo. A informação é você que tem, é você que vai lá e insere. Inclusive, o Revit 2021, ele está com alguns recursos de programação já dentro do próprio programa. Você insere lá as medidas do ambiente, coloca os tamanhos dos objetos, mesa, seja o que for, coloca os parâmetros de distância e ele vai montando diversos layouts para você. Então, do ponto de vista da programação visual, é o profissional que insere as informações, né? Então, ele tem a consciência de saber que aquilo ali, e também julgar, né, o resultado, você vai ver o resultado, será que esse resultado realmente satisfaz? Então, a inteligência artificial, pelo menos nesse ponto aí do design generativo, ela vai fazer o trabalho braçal. Que trabalho? De fazer todas as possibilidades que seriam imagináveis dentro daqueles parâmetros. Então, ela poupa o tempo do profissional de estar testando essas possibilidades com copiar, colar, deletar, Ctrl+C, Ctrl+V e tal. Esses comandos que a gente faz, que são braçais, é isso que a inteligência artificial faz. Ela faz pra gente ali em alguns segundos, né? Você bota lá, rodar a rotina, né? Você vai lá no Dynamo, bota rodar a rotina, ele roda a rotina e testa. Então, acho que esse eu não acho que deixa um pânico, até porque isso vai gerar outras profissões, né? Surgem novas profissões, né? Se preparar para esta nova realidade, exatamente. A gente já tem visto muitos profissionais se dedicando agora só a estudar design generativo, que é um novo BIM. Design generativo é um novo BIM. Né? O que o BIM foi há 10 anos atrás, o boom do BIM, né? Para falar uma cacofonia aí, o boom do BIM, agora é o design generativo que ele vai trazer isso. Eu acho que também a inteligência artificial talvez esteja, não sei se seria o caso, mas também na automação residencial, né? Você chegar em casa e dizer, liga a luz, falar para o seu celular e, ei, vem cá, olha aí se minha geladeira está faltando comida. Então, a inteligência artificial vai influenciar também nos lares e nos outros ambientes, também em relação à parte de automação, que eu acho interessante a gente falar. Os arquitetos têm que começar a estudar automação residencial, né? Para estar por dentro dessa nova realidade. Eu acho que a inteligência artificial, ela de fato já está presente na nossa realidade. Ela já ela acelera, como Sandra falou agora, a partir dessa pandemia. E eu acho que, como vocês estão dizendo, ela vem para nos auxiliar, não para excluir o nosso trabalho. E qual vai ser o grande diferencial? É a relação humana. Então, o que a gente vai conseguir fazer de diferente é ser humano. Exato. A pensar a cidade para o humano, com empatia, com emoção. A cidade
a nossa obra, o nosso projeto, ele precisa transmitir emoção. Porque dizer que ele precisa ter uma troca de ventilação X, uma posição solar Y, isso o computador vai ser, a inteligência artificial vai fazer brevemente, mas a emoção de um projeto arquitetônico, de você parar e conseguir pensar que aquela pessoa vai sentir aquele efeito e daqui a pouco ela vai sentir outra sensação e que vem um vento quando ela estiver caminhando e ela vai cruzar com uma pessoa que do quinto andar ela vai estar olhando lá para baixo e ainda vai estar vendo a face da pessoa que está caminhando. Então, por que que há uma discussão gigante sobre limitar o tamanho dos edifícios? Porque quando você está no 30º andar, você não vê as pessoas que estão lá embaixo. Quando você está no 4º andar, que você olha, você vê a face da pessoa, você vê a expressão da pessoa. Então, isso é uma cidade inteligente, isso é uma cidade humana. Então, a gente precisa começar a pensar em como é ser humano, porque a inteligência artificial, ela é uma realidade. E a gente vai se preparar como? Aprendendo novas tecnologias. E eu não aprendo uma nova tecnologia e virei, de hoje para amanhã, virei uma masterchef naquilo ali, não. Assim como cozinhar, eu vou primeiro aprender a cortar uma cebola. Né? E aí, por isso que é importante a gente aprender a ter aí uma formação continuada. Entender que a universidade, ela vai promover uma troca de conhecimentos, a gente nem traz um conhecimento para o aluno, a gente promove uma troca de conhecimentos, mas que o aluno tem que se fazer aí, tem que buscar. Então, o aluno que vai na webinar de outros cursos para entender para ter outros conhecimentos nutricionais, para ter outros conhecimentos sobre saúde, sobre, sei lá, direito, ele é um aluno que está buscando essa complementaridade. Isso é para isso que serve uma atividade complementar. Né? Então, eu estava conversando, minhas conversas com Miss Lene hoje são chefe de casa, que o marido está aqui escutando e fazendo pergunta, né? Então, produz isso, ele é educador físico, ele está fazendo aqui um sistema de aquaponia em casa. Né? Então, além de estar cuidando de Maia agora, para dar suporte para eu estar aqui. Então, valeu, maridão. Então, é para isso que a transdisciplinaridade serve. Se você pegar que ele é um educador físico, porque ele estaria fazendo isso? Ele está trabalhando o espaço da nossa casa, ele está conectando canos, ele está mexendo na parte de eletricidade, né? Então, essas questões também são importantes da gente saber. Isso é para a vida, né? Isso é ser humano. Então, uma das coisas que eu acho que eu posso perguntar agora é a pergunta de Camila Lira. Como podemos adaptar, tipo, uma clínica médica para situações atuais e não foi projetada para, digamos, aproveitar a ventilação dominante? Quem quer? Antônio quer começar nessa pergunta? Eu? Não, eu queria só complementar também o que você estava falando da outra questão, que o meu pai sempre brinca, né? Ele é dono de lojas, então eu meio que nasci assim também, nesse meio de comércio, e ele sempre brinca, arquiteto tem que saber um pouquinho de tudo. Você não vai projetar só a casa. E o problema dos arquitetos, ele sempre fala, né? O problema dos arquitetos é porque eles não estudam diretamente o ramo que vai fazer. Por exemplo, ele diz, o arquiteto não fez bem o pet shop, né, que é o nosso caso, porque não entende de cachorro, porque não entende quais são as necessidades do meu cliente, que não é a pessoa, é o animal. Então, a gente precisa estudar várias coisas, assim. Eu gosto muito de ler sobre outras coisas também, não só sobre arquitetura, como Camila falou, porque eu acho que é extremamente necessário. Essa questão da clínica, se a gente só ficar dentro da arquitetura, a gente não vai conseguir ser um arquiteto que projete a clínica, né, em si. Então, acho que a gente tem que, como ele fala, saber um pouquinho de tudo, realmente, para conseguir mesclar essa cidade e o espaço ao mesmo tempo. A pergunta é como a gente pode trazer esses aspectos, né, da pandemia agora para dentro desse... Eu acredito que os hospitais e as clínicas médicas têm uma legislação própria, né, dos hospitais e tal, então tem alguns espaços que
eu acho que não permitiria essa questão da ventilação natural, justamente porque, não sei se vocês já ouviram falar, mas, por exemplo, quando você vai numa urgência, e eu sempre peço, moça, diminui um pouquinho o ar-condicionado, e ela não deixa porque aquele clima tem que estar na temperatura também para combater alguns vírus e algumas bactérias que estão ali no ambiente. Então, acho que o canto mais delicado, talvez, de a gente colocar esses aspectos que a pandemia está trazendo, né, de ventilação natural, iluminação, todas essas questões, seria os hospitais mesmos e as clínicas médicas, porque eles exigem uma legislação específica para os projetos. Rani, Comentar sobre isso aí da ventilação? sim. Realmente, quando você falou sobre, diga. Na verdade, sobre todos esses projetos, né, que já estão, porque as cidades já estão construídas. Como é que a gente adapta para agora, né? Bom, vamos lá. Como você disse, né? As perguntas é que nos levam para o futuro. Talvez a gente não vai encontrar todas as respostas de imediato, né? Até porque a gente ainda nem sabe quanto tempo isso vai durar. Espero que eu passe o mais rápido possível. Mas, só complementando a questão da ventilação, que Tuane falou, de fato, existe uma legislação que alguns ambientes, eles têm que ser fechados, né? Talvez isso seja até uma troca de conhecimento com as empresas e com os profissionais que desenvolvem esses sistemas de ventilação, né? E como que criar sistemas de ventilação que permitam uma troca de ar, como é a ventilação natural, como a ventilação natural permite. Até porque a gente vive pelo menos a gente aqui vive num estado em que o clima, às vezes, não permite você ter a ventilação natural, porque se você tem ventilação natural, você tem um ruído externo, por exemplo, na sala de aula. É muito difícil você ter uma sala de aula com ventilação natural, que tem uma rua aqui do lado passando carro. Então, assim, é um desafio. A ventilação, ela sempre foi um desafio e não é de agora, né? Muito antes da pandemia, a gente sabe como é difícil projetar no nosso clima, de modo que, apesar de ser um clima ótimo para a ventilação natural, a gente não tem tanta liberdade de usar a própria ventilação natural. Em relação aos espaços públicos, eu acho que um ponto que Sandra falou que eu acho muito interessante é falar sobre mobilidade urbana, né? É um tema fundamental, eu gosto de pedalar, sempre gostei de pedalar, e não vejo uma cidade propícia, né? Natal, por exemplo, não é uma cidade propícia, a maioria das capitais brasileiras, por mais que se tente e faz uma ciclovia aqui, outra ali, soltas, não tem integração, então, a bicicleta, por exemplo, como um meio de transporte, ela ainda tem muita dificuldade, ela pode até ser um meio de lazer, mas como um meio de transporte mesmo, a gente ainda tem muitas dificuldades, e não só no urbano, mas também nos ambientes que a gente frequenta, né? Se você, supondo que nunca tenha acontecido essa pandemia, e hoje você fosse para o trabalho de bicicleta, quando você chega no seu trabalho, você está pingando de suor, e o trabalho, ele tem um vestiário, ele tem onde você tomar um banho, ele tem onde você se trocar, muitas pessoas não pedalam, por exemplo, por isso, então, a mobilidade, como o Tuane falou, eu achei incrível a fala dela. A gente não pode só pensar na arquitetura e só pensar no urbano, tá tudo interligado. Então, eu posso encher a cidade de ciclovias, mas não tem sombreamento. As pessoas vão pedalar? Talvez elas nem vão pedalar. Então, não pode ser uma ação específica, num ponto específico, né? A gente tem que pensar arquitetura e urbanismo de uma maneira mais integrada. Gente, passamos 30 minutos do nosso tempo, e é bem rápido mesmo, a gente tem muitos assuntos para conversar, eu gostaria que essa oportunidade abrisse para a gente trazer mais conteúdo produzido, e aí eu vou só tentar responder mais duas perguntas que estão aqui, né?
a gente não tem como produzir, como vocês sabem, Giovanni mostrou lá um mapa para vocês, né, de conforto. Então, quando você sai daquelas faixas de conforto, você vai precisar de ventilações mecânicas mesmo, ou para resfriamento ou para aquecimento. E aí, nesse momento, a gente vai estar precisando desenvolver novas tecnologias nesse sentido para melhoramento. Né? Eu passei um vídeo para vocês, um link de um vídeo de uns prédios na China, que eu acho que é bem interessante da gente percebê-los como produtores de energia limpa. Então, os edifícios, quando eles são produtores de energia limpa, eles também conseguem importar essa energia para fazer as trocas de ventilação. E é bem legal isso. Como é que eu pego, transformo isso em energia e faço essa mudança do ar, fazendo uma limpeza antes de mandar. E aí, um lembrete para vocês que estão em casa é de limpar os ar-condicionados de vocês, que isso é uma coisa que a gente esquece com frequência. E aí precisa chamar a empresa, em alguns casos, para fazer essa manutenção interna da máquina, senão ela fica rodando bactéria. Nas clínicas, a mesma coisa. Então, uma coisa que a gente não lembra quando a gente é arquiteto é que o espaço e os equipamentos, eles não resolvem tudo. Tudo vem com manual de utilização, inclusive a arquitetura. Então, a gente precisa utilizar o manual de utilização e precisa começar a conscientizar as pessoas que vamos ter mudanças na forma de usar esses espaços. Então, se eu corria sem máscara, agora eu vou ter que correr de máscara. Se eu ia para um supermercado sem máscara, agora eu vou ter que ir de máscara. E isso são mudanças, e que essa mudança não vai ser só para agora, não. Existirão outros momentos necessários de serem usados também. Tá? E aí, as questões psicológicas, gente, o ambiente é aquilo que a gente estuda, entendeu? Se a gente faz uma unidade habitacional que é para a pessoa ficar 8 horas dormindo e 2 horas de manhã, mais 1 hora 2 horas durante a manhã e 2 horas durante a noite, a gente vai fazer uma máquina de morar pequeniníssima. É a mesma discussão do modernismo, né? A gente fez uma habitação de 30 metros quadrados. Agora que você tem que ficar dentro do 30 metros quadrados, como é que você vai fazer? E aí muita gente não tem iluminação, não tem ventilação. Então, vai ter que discutir com os condomínios, vai ter que começar a fazer reuniões condominiais para ver quais são as mudanças nesse edifício e realmente os arquitetos vão ter que entrar para visualizar quais são as possibilidades de transformação, para a melhoria desses espaços. Mas são questões bem delicadas mesmo. A verticalização que a gente tem hoje, né? Então, a gente está, por exemplo, na discussão do plano diretor, querendo aumentar a altura dos nossos edifícios. E aí, como é que faz agora quem tem elevador em casa para utilizar o elevador nesse momento de pandemia? Né? Será que esse é o meio mais saudável que a gente tem de edificação? Quando eu construo um edifício, eu também estou construindo a cidade, né? E também estou construindo relações psicológicas do indivíduo com aquele espaço. Eu gostaria muito de continuar essa discussão. Eu acho que a pergunta de Sofia foi super provocativa e eu queria, tipo assim, a gente vai ter um novo webinar sobre essa pergunta, tá, Sofia? Mas eu vou agradecer, eu queria agradecer aí a Rani, Sandra e Tuane por trazerem um conhecimento tão legal, de uma forma tão leve. Agradecer a todos os presentes, porque a gente sabe que vocês estão super lotados de informação, então tirar um momentinho para ouvir e para a gente ver vocês é bem legal. Muito obrigada, viu? Só para as meninas se despedirem. Vai lá, Rani. Eu ia dizer só para vocês, façam seus sites. Era isso que eu ia dizer. Boa noite, gente. Eu agradeço mais uma vez a Camila pelo convite. Espero ter contribuído aí com a discussão, com um ponto fora da curva aí da discussão, mas que eu acho que vai ajudar bastante, pelo menos para os que já estão pertinho de se formar, já irem pensando, né? É isso. Um grande abraço para vocês. Sandra? Bem, pessoal, eu espero que, de repente, num próximo webinar, a gente possa até aprofundar mais essa questão da inteligência artificial. Acho que foi ótima a colocação do Hassan. É um assunto pertinente, complexo, mas que a gente deve olhar.
Eu falei até que pode gerar pânico, porque ele é um novo trem, que está repleto de tecnologia, novos conhecimentos de programação. Então, quando ele vier, vai ser assustador. Ele é uma realidade, mas eu diria que é até uma realidade ainda um pouco superficial. Então, eu deixo essa indireta aí para Camila, tá? Para a gente poder realizar, de repente, esse momento um pouco mais profundo. E, enfim, que tem muita coisa, o design generativo, é a gramática da forma, a inteligência artificial, são 3 palavras, são 3 termos que estão conectados, mas iria aprofundar muito aqui, levaria bem mais tempo para falar melhor sobre cada um deles. Espero que todos vocês fiquem bem, é uma fase delicada, mas eu fico até, de certa maneira, feliz pela ousadia do UniRN ter continuado, porque, gente, todos os dias quem está no mercado de trabalho, como eu e Rani, e também Camila, todos os dias é um desafio, é uma dificuldade, é um problema, e a gente tem que se reinventar, e foi fantástica a fala de Rani nessa questão de empreendedorismo, todos os dias a gente tem que ser empreendedor, e simplesmente parar ia fazer com que vocês não tivessem essa oportunidade de se reinventar, nós, professores, e vocês como alunos. Então, eu espero que vocês encarem dessa forma, como uma fase de aprendizado, e fiquem muito bem aí com vocês, e fico feliz de poder vê-los, mesmo que pela telinha. Era isso. Vai, Tuane. Gente, queria agradecer, né, mais uma vez, Camila, a faculdade, Sandra e Rani, por dividir a fala, pessoas que eu escuto, né, palestrando várias vezes nos eventos. Queria, de alguma forma, espero, né, ter colaborado com vocês, assim, eu gosto de escutar pessoas que estão na mesma realidade que eu também, então eu, como aluna, espero ter feito uma fala que vocês também estejam sentindo essas dificuldades e esses pontos positivos em casa, e qualquer coisa, eu estou no WhatsApp, se estiverem enlouquecendo aí com os estágios e os chefes, eu também estou, mas eu acho que é um momento de aprendizado mesmo e de se reinventar, como Sandra falou. Então é isso, gente. Saúde para todos. Fique em casa, reforçando o que Rani falou. E muito obrigada mesmo. Foi um sucesso hoje. Um beijo. Coração de Gente, muito obrigada, Camilinha. Já falei para a coordenação de arquitetura que a gente tem outras pautas aí de WebUni, né? Porque realmente 1h30, na verdade, mais do que 1h30 foi insuficiente, né? Então, a gente agradece mais uma vez, tá ok? E aí, seguimos para, quem sabe, próximos eventos online. Foi muito bacana ver a interação de vocês no chat. A gente vê como é possível aproximar, né, quem está palestrando dos nossos alunos nesse formato de evento. Então, é interessante a gente estar se reinventando e também colhendo as coisas positivas nesse momento. Gente, muito obrigada, Camilinha, obrigada, Rani, professora Sandra, Tuane, amanhã a gente vai encaminhar o certificado de vocês, né, agradecendo a participação e a contribuição, e aos alunos, questionário de satisfação está no chat, e credenciamento online, quem ainda não respondeu, por favor, responda, tá ok, gente? Muito obrigada. Essa é a coordenadora da extensão. Sucesso total essa extensão. Muito obrigada, viu, Mariana, por tudo. Obrigada. Somos uma equipe. Nós 3 estamos aqui sempre nos articulando. Pois muito obrigada, gente. Boa noite. Tchau.